não se cansa mesmo de ouvir, né? A gente não se cansa de ouvir, né? E assim, a gente vai fazer reflexão hoje e vocês vão ver assim, que André Luiz, o tempo inteiro, né, de capítulo a capítulo, o livro Nosso Lar é o livro, né, a história de André Luiz quando chega no nosso lar, né? Como eles chamam, Além do Mundo. E aí, cada capítulo que passa, a gente percebe que André está um pouquinho melhor, né? E não tenho certeza, pelo menos comigo é assim. A cada dia, né, a cada sol, a gente vai melhorando um bocadinho, né? Chegando mais próximo, se a gente tem foco, se a gente tem, né, esse objetivo de estar mais próximo realmente da nossa centelha divina. Então a gente vai falar aqui do capítulo 6, que o nome do capítulo é Precioso Aviso. Eu achei bem legal, porque tem toda uma trajetória do André Luiz no capítulo, numa lamúria, que vocês vão ver, e depois tem um belíssimo final. Não vou contar o final, porque senão perde a graça, né? Mas vamos lá. Só relembrando, no capítulo que o Júlio fez, foi Júlio, né? Júlio, foi você que fez o último capítulo? Beleza. O que acontece? Lá nesse último capítulo, o Júlio trouxe pra gente, aqui, né? O Júlio trouxe pra gente a visita de Lísias, né? A André Luiz, que o Lísias estava, se chama de visitador dos serviços de saúde. Eu vou só ler o último parágrafozinho aqui de Lísias, né, desse capítulo 5, para a gente poder ter uma continuidade no capítulo 6, tá? Então ele fala assim: Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia, com serenidade falou: quando as lágrimas não se originam de revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméricas organizações microscópicas que são as células da carne da terra, que ele está se referindo à dor, né, à doença física de André Luiz, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito do serviço. Sem elas, que nos oferece tempo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? E aí Lísias vai embora, né? E aí volta o capítulo 6, a volta de Lísias com Clarencio. Eles chegam, né? Lísias e Clarencio, eles vêm para visitar André Luiz. Mas aí eu achei interessante a gente pegar o significado mesmo, o sinônimo de precioso, né? Porque o título do capítulo é Precioso Aviso. E aí quando a gente vai no dicionário, a gente encontra isso, ó, o que é precioso, né? É óbvio, mas é bom a gente relembrar, né? Que possui grande valor, que se dá grande apreço, que é de grande importância, magnífico, utilíssimo. Eu me fiz essa pergunta o tempo inteiro quando eu estava estudando o capítulo para trazer para a gente hoje, o que eu tenho realmente percebido de valioso na minha vida, né? Quais avisos valiosos eu tenho diariamente que de fato eu estou entendendo que são magníficos, são úteis e são bons para mim. E a gente vai falar muito disso agora, tá? Bom, então o Lísias foi embora no capítulo que o Júlio trouxe, e aí chega então o capítulo 6, André Luiz deitado, aí chega Clarencio e Lísias, e aí Clarencio, com uma fisionomia irradiante, super generoso, feliz, pergunta: como vai? Melhorzinho? Pergunta para André Luiz. Aí André Luiz, com gesto de enfermo, obedecendo o velho vício. Que vício? Da lamúria, o vício da reclamação. Ele fala assim: olha, não posso negar que esteja melhor, mas aí ele desce mais, né? Sempre mais, e aí ele começa a reclamar de tudo que ele estava vivendo, de tudo que estava ruim, né? E aí ele fala das dores intestinais, ele fala da angústia no coração, ele fala da cruz muito pesada, a dor, ele usa assim com um certo extremismo, né? E aí eu me vi o tempo inteiro, né? Como que a gente é dramático com as nossas dores. Não que nós não as sintamos, a gente sente, né? Mas assim, a gente tende a um dramalhão para as nossas dores, vitimismo, né? O vitimismo, não é? Isso mesmo. E aí ele fala assim: a dor aniquilou minhas forças. Como Clarencio estava ouvindo, Lísias e Clarencio, lógico, generosos, né, benfeitores, eles estavam ouvindo com muita atenção e estavam dando ouvidos a André Luiz e preocupados com as lamúrias e com a dor do André Luiz. O que acontece?
Clarice ouvia com grande interesse, sem demonstrar propósitos de intervir, e aí foi um abraço para André Luiz, né? Aí André Luiz continuou a lamúria. Ele falou, bom, eles estão me ouvindo, tá tudo certo, estou no momento de reclamar, vai que alguma coisa sobra para mim. E aí ele continua. Sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis, André Luiz fala. Ou seja, eu não consigo nem exprimir, né? Eu não consigo nem falar de tanta dor que eu estou sentindo. E aí ele fala, tormenta exterior foi amainada, suavizada, né? Porque no primeiro capítulo, lembrando, ele estava no umbral, e aí ele foi recolhido. Então assim, essa tormenta exterior, tudo bem, vocês me ajudaram. Mas as tempestades íntimas que eu levo na alma, você não tem noção do que eu estou passando, né? Era o que ele falava, estava tentando falar para a Lísis e para a Clarice. Aí ele começa, nesse capítulo, ele começa a questionar os familiares. E aí ele começa a se perguntar, e aí ele fala isso para Clarice. E a minha esposa, ele fala, e a Zélia, será que ela está chorando junto às minhas cinzas? E os meus filhos, será que eles estão seguindo as orientações que eu dei? Você sabe que na segunda-feira, Lena, me ajuda se eu estou falando certo. Na segunda-feira a gente tem a gente faz o estudo de mediunidade, e aí a Lena trouxe a passagem de Bezerra de Menezes, que ele estava ali enfermo, né, carnal, num estado de muita doença e tudo. E aí a passagem de Bezerra de Menezes foi muito tranquila, assim. Ele simplesmente voltou, ele já estava cercado de amigos espirituais, ele volta para o corpo, agradece ao corpo que o serviu e já vai tipo andando. Desprendido do corpo. Desprendido do corpo. Ele pede licença para fazer a prece. Pensa isso, gente. Pensa esse desapego, né, que a gente... né, eu me vejo assim, eu fico pensando, eu não fico pensando não, mas às vezes passa, né, nossa, mas se eu morresse, né, como é que vai ser esse desapego, né? Então assim, André Luiz estava lá já há algum tempo, estava amparado, já estava no hospital, sendo medicado e ainda estava todo preso em dores mundanas, né? Então assim, é uma boa reflexão pra gente, não é? Para mim foi. E aí ele vai, e ele fica desesperado, e meus filhos e tal. Aí ele fala, olha a dramaticidade. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Ou seja, a minha dor é a maior, né? A minha dor é realmente, ninguém sofreu tanto quanto eu. Quantas vezes eu já pensei dessa forma, não é possível que alguém está sofrendo nesse quesito mais do que eu, né? Isso é chega a ser uma arrogância, né? De pensar que a dor é só minha, né? O pior está acontecendo só comigo. E aí ele fala, não bastasse na terra os sofrimentos do corpo, as doenças, incompreensões e amarguras, puxa vida, eu tenho ainda as martirizações do além-túmulo. Eu já sofri tudo na vida, eu tive doença, eu tive tudo, agora ainda tenho essas dores, essas tormentas íntimas, como ele chama, né? Gozado, né, Patrícia? Quanto mais ele fala, mais energia negativa vem para ele continuar falando. Perfeito. Estou citando. Não, é isso mesmo. E o Clarice vai falar exatamente isso que você está falando. Meu filho, não. Mas é exatamente. E aí, fazendo uma reflexão para o nosso dia a dia, né? Quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente está afundado nessa energia, é o que você falou. Vocês acham, vocês sentem isso também? Parece assim, e aí chega uma pessoa do nosso lado, a gente está bem, chega uma pessoa, começa a reclamar, se a gente não cuida, né? E a gente pode ser essa pessoa também, tá? Na maioria das vezes somos, né? Somos essas pessoas. Então assim, imagina só essa energia circulando. Então, temos que cuidar disso, né? Mas ele estava lá absorto na sua dor e absorto na sua angústia. Aí ele fala que está escuro, mas ele fala assim, que desventurado destino. Assim, Coitadinho de mim. Coitadinho de mim, exatamente. Vitimizando, que desventurado, Simone. Creio que raras criaturas têm padecido quanto eu. E aí, vem uma parte linda, ficou preto aqui, mas eu vou ler para vocês. Aí vem a pergunta de Clarice. Aí Clarice pergunta para ele assim, ouviu, tem 2 páginas do capítulo, ela ouviu, reclamou, Lísis e Clarice com generosidade, com ombro amigo, ouviu, depois que ele reclamou muito, que ele falou que o destino dele era pior, aí Clarice pergunta para ele assim, ó, meu amigo,
deseja você, de fato, a cura espiritual? Aí eu comecei a pensar nos meus problemas e fiz essa pergunta para mim. Falei, melhor continuar lendo aqui, porque, né, o trem tá difícil. E aí, ele fala, aí André Luiz afirma, faz um consentimento, sim, eu quero a cura espiritual. Aí o Clarence fala assim, olha, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo e nem comente a própria dor. Gente, isso é um tapa, cara, né? Pelo amor de Deus. Aí, assim, eu posso imaginar, porque eu fiquei com vergonha pensando em comigo, posso imaginar o André Luiz lá na hora, né? Porque ele fez só isso, ele ficou 2 horas reclamando. E aí o Clarence fala isso. E aí continua. Lamentação denota enfermidade mental. Valda, que é isso, né? É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Como que isso é difícil, não é verdade? Para mim é, né, Lázaro? Está batendo muito um com o outro aí. Não é verdade? Então, assim, o que a gente tem feito, né? O que a gente tem feito de pensar, o que eu tenho feito? Fiz muito essa pergunta. O que eu estou pensando de novo para sair desse círculo vicioso, né? Dessa coisa chata de reclamar, de ficar e tal. Ah, nada dá certo comigo, isso não dá certo. Ah, meu Deus, isso, aquilo. Terminou o namoro, ah, que coisa, nossa, terminou, casou, tá ruim. Terminou, tá ruim, né? Tem emprego, tá ruim, tá desempregado, tá ruim. Ou seja, a gente está o tempo inteiro insatisfeito, né? E aí ele vem, lindamente fala, né? É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. E aí ele continua. E aí, eu queria pôr tudo do livro, né? Porque a gente fala, nossa, tudo aqui é importante. Aí eu peguei um parágrafo aqui que eu quero ler, se vocês me permitirem, que é muito rico o que Clarence fala para André Luiz. Continuando então, aí ele fala assim, olha, classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde há luta edificante, só identifica desejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem às lembranças mesquinhas. O mesmo pai, aí ele acalenta André Luiz com a família. Ele fala assim, o mesmo pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso que ele estava nessa casa, também atenderá aos teus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal sob a direção divina. E aí ele fala algumas outras coisas, fala assim, e aí ele termina essa frase, esse parágrafo falando o seguinte, além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero, olha isso, como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Lindo, né? E aí, assim, ou seja, não adianta ficar reclamando. A gente não vai, de uma palavra, né, de uma forma muito carinhosa e muito fraterna, ele fala, aqui não, você não vai continuar nessas lamúrias. Né? O remédio é exatamente cessar essas lamúrias. E André Luiz ouvindo. Aí André Luiz, nesse ínterim, ele estava chorando, ele já estava chorando muito, lógico, né, com essas palavras de vergonha também, de dor, de tudo misturado, sentimentos todos misturados. E aí o pranto do André Luiz, né, cessa, e chamado a brios pelo generoso instrutor, assumiu nova postura, embora envergonhado com sua fraqueza. E aí ele desaba realmente assim, gente do céu, o que eu estou fazendo? Caiu né? a ficha. Caiu a ficha, exatamente, cai a ficha. Né? E aí o Clarence volta, viu que ele percebeu isso e tal, que, ou seja, a ficha estava caindo, ele já estava com outra fisionomia de não vítima, né? Não estava mais com os olhinhos do Shrek, né? Assim, aquela carinha assim. Ele já estava melhorando. Aí o que Clarence fala? Olha que bacana. Não disputava você na carne as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Você não queria remunerações justas, expressões de conforto, possibilidade de atender a família? Você não queria isso na carne? Quando você estava encarnado, não era isso?
Pois então, aqui não é diferente. A única coisa é que a gente diverge alguns detalhes. E aí ele traz os detalhes para André Luiz. Eu fiz uma planilha aqui, só para a gente comparar os detalhes, né? Para ficar mais fácil. Então, os detalhes. Círculos carnais. Olha o que o Clarence fala. Nos círculos carnais, a gente tem convenção e garantia monetária. Aqui no nosso lar, a gente tem trabalho e aquisições definitivas do espírito imortal. Lá nos círculos carnais, tem dor. Aqui, a gente vê a dor como possibilidade de enriquecer a alma. Lá nos círculos carnais, a gente tem luta. Aqui, a gente enxerga a luta como caminho para a divina realização. Lá, a gente tem almas débeis, que ante ao serviço, deitam-se para se queixar aos que passam. Que tapa no André Luiz, né? E nós, né? Pelo menos em mim foi. E aqui no nosso lar, nós temos fortes, que recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Eu achei isso bem legal. Gente, se quiserem contribuir, trazer alguma coisa, bem-vindo, tá? Eu quero. Pois não. Eu acho que esse quadro ficou muito bom. A gente podia refletir se a gente está mais aqui nos círculos carnais ou mais do nosso lado. Nossa Senhora! O que vocês acham, gente? Ótima reflexão. Eu estou querendo ir para o nosso lado. Simone, a gente pode estar aqui, mas a gente está vendo isso aqui, né? Esse corpo, como a gente falou no chat, já vê o que, já ter olhar sobre o que a gente precisa mudar, já é um bom caminho, né, gente? Então a gente já está. Isso é um belo caminho para nos mostrar como nós vamos agir do lado de lá. Sim. É uma Ótima. bela demonstração de como nós devemos agir do lado de lá. Esquece isso aqui. Você partiu para o outro lado, você acordou, não viu a sua roupa, você pode saber que você está do outro lado. É isso aí. E engraçado assim, né? Com tudo que André Luiz estava vivendo já, sendo medicado espiritualmente, acolhido por todos esses benfeitores, ele ainda estava do lado de cá. Essa lamúria toda é isso. Né? Então a gente fica, né, Gilberto? A gente está muito aqui. Lógico que saber que a gente tem que cruzar essa ponte já é um bom caminho, já é um bom exercício para a gente. Né? E eu pensei muito isso também, assim, as minhas culpas, né? Vou corrigir. Saber que a gente tem, não. É o que você quer. O que a gente tem, exatamente. Você não tem que nada, Não tem né? que nada. Se você quiser continuar aqui, vai continuar. Mas aí volta, verdade. Mas o que a Mas gente aí quer? volta a pergunta. Então, se você quer, É isso mesmo. é o que você seria bom você Fazer. mudar de postura. Perfeito, Mas ele Simone. não tem que nada. Simone falou muito certo, assim, a gente não tem que nada. Mas só se eu quiser a cura espiritual, se eu quiser uma evolução, eu vou ter que cruzar essa ponte. Né? Não é nada fácil, mas vai ter. A pergunta é essa: nós queremos a cura? Porque assim, a gente, né, aquela coisa assim, ver as pingas que eu bebo, mas não ver os tons que eu levo, né? Porque é muito fácil a gente querer e estar no nosso lar, e aí tá tudo bem, aquele sentimento bom, igual quando a gente vai pro Luz, né? Sai aquele sentimento gostoso, bom e tal. Mas o que eu tô fazendo para perdurar isso? O que eu tô fazendo no meu dia a dia, né? E às vezes eu me pego fazendo muito pouco. Não sei vocês, mas eu me pego fazendo, às vezes, muito pouco. Mas eu fico feliz de eu já conseguir ver, se eu quero a cura, eu tenho um caminho, né? E aí, ele já está terminando, ele finaliza assim, olha: ninguém lhe condena, olha que bonito. Ele fala assim: ok, não tem problema você ter saudade. Ninguém está te condenando a você ter saudade da sua mulher, da Zélia, né? Da sua mulher, dos seus filhos. Ninguém está te condenando a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Isso é bom, tá tudo certo. Todavia, o pranto, acresce notar todavia que o pranto da desesperação, ou seja, do desespero, da vitimização, do exagero, é que não edifica o bem. Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. E aí ele termina de uma forma lindíssima, porque ele fala assim, olha: e aí? O benfeitor pergunta: e aí? No meio de um sorriso. Então, como passa? Melhor? Porque vocês lembram que ele chega perguntando: e aí, tá melhorzinho? Aí André Luiz vai e descasca o rosário, né? Fala tudo, chora as pitangas e tal.
Aí ele dá oportunidade para André Luiz refletir. E eu acho que vir ao Ismael, ter acesso a Deus, né, de várias formas, é um convite para a gente repensar isso. Eu fiz essa analogia, não sei se vocês concordam comigo. Mas é tipo assim, tá ruim mesmo, Patrícia? Tá tão ruim assim do jeito que você está falando? Vamos pensar um bocadinho aqui? Aí ele faz essa pergunta. Então, como passa? Melhor? Aí André Luiz responde, contente por ser desculpado, feliz, puxa vida, quando eu falar isso tanto, o cara ainda vem aqui e ainda me dá a oportunidade de repensar sobre o que aconteceu. E aí ele fala, vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. E aí eu pus isso aqui, olha, eu sei que é pouco, mas é tudo que eu tenho, e trouxe a música do Maior que a Lena nos apresentou, pelo menos a minha apresentou, eu sei que eu repeti, mas é bem isso que eu penso, assim, a gente faz um pouquinho de cada vez, né? A gente não consegue, André Luiz não tinha condições, a gente vai ver no final do livro que ele vai ter muito mais condição, a cada capítulo, não é, Jonanda, assim, cada capítulo que vai passando, ele vai se fortalecendo, e nós estamos fazendo isso também, né? Eu tenho mais um minutinho, eu lembrei muito desse cara, que eu não sei se vocês conhecem esse Marcos Rossi, quem não conhece, eu fui num evento uns 15 dias atrás, e ele deu uma palestra. E eu gostei muito, porque ele tem, eu não trouxe aqui porque não ia dar tempo, é mais ou menos 5 minutos, eu não ia dar tempo de fazer o estudo. Quem tiver a oportunidade e achar interessante, fica a dica. Ele escreveu um livro, e ele tem várias palestras, e ele fala, o que é impossível para você? O cara, ele nasceu sem os 4 membros, ele nasceu sem as pernas e sem os braços. Ele nasceu, e detalhe, teve uma época que ele tinha essa mãozinha aqui, ó, quando ele era pequenininho, não trouxe ele pequenininho, essa mãozinha, ele tinha uma articulação na cintura que fazia, que ele conseguia andar, ele fazia tudo, ele conta que ele foi uma criança muito feliz e tal, mas descobriu uma escoliose, assim, drástica, e ele teve que colocar um pino na coluna, que impossibilitava dele se virar, se contorcer, enfim. E aí ele falou, bom, agora acabou mesmo, né? E tinha 10% de chance dele sobreviver só, 90% de chance de não dar certo dele morrer. E ele fez a cirurgia, e depois da cirurgia, gente, o cara é assim, ele é palestrante, ele é escritor, ele anda de skate, ele é baterista da escola, acho que é Beija-Flor, se não me engano. Ele é cantor, tem CD gravado, ele surfa e já mergulhou também. Aí ele fala que no mergulho ele teve que avisar as tartarugas que não eram irmãos, né? E ele brinca. E aí eu fico pensando assim, na palestra dele, eu fiquei pensando assim, gente, mas eu tenho as minhas dores, né? Não é porque esse cara conseguiu fazer com as dores dele uma forma, e as minhas dores são grandes. Aqui eu não estou trazendo para a gente falar, nossa, se esse cara não sofre, a gente não pode sofrer. Não é isso. Mas esse cara, ele só conseguiu ultrapassar a dor dele porque ele parou de reclamar. Ele só conseguiu, e aí cada coração aqui sabe a dor que leva, né? Cada um tem a sua própria guerra, eu tenho as minhas. Né? Fala aí, eu não ouvi hoje, fala disso. A pílula de hoje, né? Fala isso. E aí tem exemplos do Chico. Quem mais, né? Os exemplos do Chico? Pois é. Que ele casou 2 vezes, né, Lu? Isso. A catarata com a Angina. A catarata com a Angina. A catarata era dona dos olhares dele e a Angina do seu coração. Que ele brincava com as situações para fazer mais leve, tornar mais leve a vida. Exatamente. Porque peso todos nós temos e não dá para medir o tamanho da dor, né? Não dá para medir, a minha dor é maior que a sua cruz é maior que a minha, não. É a sua dor, é a minha dor. Como que nós vamos lidar com isso, né? É que faz, talvez, a grande diferença que eu tive vontade de compartilhar com vocês, que para mim fez muito sentido. Ok? Gratidão, obrigada.